Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área, com o segundo bloco, com o nosso ilustríssimo botafoguense convidado, Donizete, o Pantera. Ô, Ricardinho, obrigado de novo aí, né? Contigo, batendo aquele papo maravilhoso. Vamos que vamos, Ricardinho. Temos muito que conversar hoje, né? Hoje temos a história toda de 95, hein? Muito legal. Excelente. História maravilhosa, né? Ficou no coração dos torcedores alvinegros, né? Somos eternamente gratos a você, nosso grande ídolo, o Pantera, que graças a você e aos 11 também que entraram em campo, 11 não, mais 10, né? E também os reservas, porque grandes reservas também ajudaram muito esse título, né? O Moisés, o Marcelo, o Groto, né? Groto, o Carlão, o Chuchu. Chuchu, O Iranildo. Também. Inclusive Iranildo já foi convidado, hein? Foi? Vai ser entrevistado aqui no canal. Um cara maravilhoso. O Wagner, espetacular. Espetacular. Viu, galera? Assistam a entrevista do Wagner aqui no Ricardinho na área, no YouTube. Muito bom. O Wagner nos deu esse privilégio de entrevistá-lo aqui, porque o Wagner, ele é assim uma pessoa mais reservada e tudo, e ele não gosta muito de participar e tal, mas a gente acabou convencendo e ele gentilmente veio aqui e fez um podcast conosco aqui. Que legal, Ricardinho. Wagner, pra mim, espetacular. Inclusive no final do campeonato, foi um cara, quer dizer, todo o campeonato foi o destaque, mas no final ele catou muito, né? Pegou muito, né? Foi pra mim o melhor jogador em campo, né? Foi espetacular. Sem dúvida, catou cada bola ali que eu falei, meu Deus do céu. E é bonito, né? Você vê a emoção, né? Depois que acabou o jogo, a gente deu aquela relaxada. Mas, meu Deus do céu, aquelas bolas ali que vai... Aquelas 3 defesas dele, 2 de falta, a bola no ângulo, de mão trocada, ele tirou. E a outra bola, num bate-rebate na área, sobrou pro Giovani. Giovani chutou no cantinho esquerdo, ele com a pontinha do dedo, ele tirou. Muito legal. Impressionante. Foi um jogaço, né? Foi um jogo maravilhoso. Eu tive o prazer de presenteá-lo, o Wagner, com a luva de ouro. Olha! Eu dei pra ele a luva. Caraca, ele guardou com a bola de prata que ele ganhou do Campeonato Brasileiro de 95. Tá lá na casa dele. Wagner, show de bola, show de bola. Por falar em presente, não repare não, eu trouxe uma lembrancinha pra você, eu espero que você goste, personalizada, a cachaçinha Ricardinho na área. Ô, Ricardinho, tá pesado, hein? É pesada, Essa cachaçinha. Abra aí pra você ver. Obrigado aí. Tá bonita essa aqui, Ricardinho, vou enfeitar lá, não vou nem... É cachaça operacional. Olha, se o pessoal quiser encomendar. Que chique aí, galera. Olha, isso daqui é... Ih, vou guardar. Isso aqui tá muito bonito. Olha. Aí, galera, ó. Eu também trouxe um presente pra você. Pera aí que eu vou te dar um presente. Você vai falar, Pantera, que presente é esse? Olha, gente. Inclusive tem até o tag também ali. Não, é lindo. Olha aqui. Não fica com inveja não, tá, galera? Vocês também eu trouxe um presente pro meu... E tem mais uma coisa aqui, né? O que é isso aqui? Tem? Isso aqui é pra tomar. Abra aí também. Olha, gente, isso aqui é pra tomar... É completo, galera. É completo. Isso aqui não tem palhaçada. Pro Pantera tem que ser completo. Olha que coisa linda, olha. Você bota personalizado, fogo, né? Ricardinho na área. Olha. Ricardinho, parabéns, cara. Eu também trouxe o seu presente, vou pegar aqui. Com você, como todo bom mineiro, gosta de uma cachaçinha, né? Mineiro gosta de cachaçinha. Mineiro eu vou te dar um presente. Muito obrigado. Olha, chegou. Olha, que espetáculo. De 95, já autografada. Olha! E você vê que tá aqui, Seven-Up. Essa camisa aqui, meu irmão, é uma briga para poder tê-la, né? E você hoje, ó. Aí, recebe com muito carinho também. Muito obrigado. Desse programa maravilhoso. Aproveitar, né? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. De coração, viu? De coração. Muito obrigado, aí, irmão. Galera. Linda a blusa. Show de bola. Seven-Up. Seven-Up, não é qualquer um não que tem essa camisa aí. Galera. Tá vendo aí? Vou guardar, né? A sua vou também deixar é muito aqui. Bonita, Seven-Up. Essa aqui? Muito bacana. Muito bacana. Isso daqui, ó. Essa aqui é mais bonita. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha o Pantera aqui. Pantera quando era cabeludo. Você tocou no assunto. Agora você tá perdido, porque eu li o livro todo do Cazé. Agora você tá perdido. Me contaram as boas e as más línguas. E eu vou dizer quem, que eu entrego mesmo. Um foi o Beto. Olha, e Beto. O outro foi o Leandro Ávila. Foi, Leandro Ávila.
O Beto e o Leandro Ávila me disseram que você queria montar um salão de cabeleireiro. Gostando. Aí eu não sei entender o que houve. Aí o Beto contou, tá aqui no livro, que um dia ele acordou assim, assustado, porque em cima da cama que ele dividia o quarto com você, um monte de cabelo ali, e você tava desesperado que o jogo ia começar, e você tava sem o seu cabelo. E aí, eu queria que você contasse essa história aí. O que houve? Era mega ré, era o aplique. Era o aplique. E aí você, porra, como é que eu vou pro jogo sem o meu cabelo? Tem que arrumar, tem que ir pra vestir a camisa do fogão, tinha que estar bonito, estilo, né? Lógico, então, estiloso. Pô, tinha que estar estiloso. Bonitão, estilo e tal. Então, o que aconteceu? Eu peguei com o Maurício 89, ele tinha um contrato com uma empresa e aí colocava o cabelo, é extensão, né? E eu e o Gonçalves também foi na onda dele, né, compadre? Então a gente tinha que entrar com uma extensãozinha no cabelo. Então a gente mesmo colocava que aquilo fazia com cola quente na época. Então você esquentava a cola e ia colocando a extensão. Aí, mas dava um trabalho, rapaz, aqui. Hoje não. Hoje a tecnologia foi, né, evoluindo e tal, e hoje as mulheradas tudo usa aí, a extensãozinha, tudo usa, pra ficar com o cabelo grandão. E na época nós usávamos, agora não, agora ninguém não usa mais. Mas tem muitos homens que hoje usam ainda. Também usam. Aí, segundo o Cazé, é que você gostava do jogador Rudy Gullit. Eu era fã do Rudy Gullit. Do Gullit. Isso aí. E aí você se inspirou no Rudy Gullit, o holandês. Isso aí, adorava ele. Aí botou o aplique também. Exatamente. E o outro dia foi o Leandro Ávila. Quase teve um ataque cardíaco, porque ele acordou de noite e você andando com uma vela na mão. E um monte de cabelo lá. Ele falou, meu Deus, será que é algum ritual? É alguma magia? O que o Donizete está aprontando, pelo amor de Deus? Aí depois vieram saber que você estava com a vela porque você precisava do calor da cera quente para poder botar o cabelo. Eles não entendiam aquela parada, eles não entendiam. Eles eram juvenis. Aí eu falei, calma, garota, você vai ver. Aí quando eu saí o meu estilinho, quando eu fui no meu estilinho bonitinho, eles, agora sim. Aquilo lá me dava força para correr, né? O Sansão. Era o Sansão. Era o cabelo. Só não podia ter a Dalila para cortar teu cabelo, não podia. E aí, esse livro aqui é um espetáculo, porque ele fala muito de você. Fala mesmo. Demais. Legal. E aí ele toca também no detalhe que vocês eram os mais brincalhões da turma, né? Era o Beto, era muito brincalhão. Também ele conta o lance que, acho que era o Iranildo, né? Que chamava o Carlão de Popeye. E que o Carlão ficava chateado, ficava zangado, porque chamavam ele de Popeye. Ele parecia, né? Parecia o Popeye, né? Ele era loirinho assim, o Carlão. Aquele rabugento assim, Popeye, né? Popeye, mas a gente chamava, ele tinha muitos apelidos, né? Tinha... tanta coisa, que agora eu não lembro. Teve um lance também aqui no livro que eu achei muito interessante. Numa dessas viagens do Botafogo, o Beto levou um revólver de brinquedo e que o revólver era de espoleta. Foi aquela confusão para deixar entrar, entra, não entra, aí liberaram, que viram que era de brinquedo e tal. Só que o Beto foi experimentar o revólver com a espoleta, aí deu um tiro para cima, aí fez pum! Aí todo mundo ficou assustado, aí o Beto pegou a arma e jogou pro alto. Disse que caiu no teu colo. Sim. O revólver, aí você falou, não quero isso aqui não, aí você jogou pra frente, por debaixo da cadeira do avião, foi parar lá na frente, a comissária viu a arma, foi um alvoroço, quiseram prender o Beto, foi uma maior confusão dentro do avião. Isso foi mesmo, foi verdade, mas foi em Brasília que a gente tava vendo, a gente passou lá, o Beto ia comprar um presente pro filho dele, né, não sei pra quem que ele ia dar, aí ele comprou esse revólver de espoleta, só que eu falei, ele não pode passar, não pode entrar com um revólver desse não, e parecia revólver mesmo. Parecia mesmo. Mas só que... E foi justamente isso que aconteceu. Não, eu estava sentado do lado dele, cara. Aí ele pegou aquele revólver de espoleta. Foi experimentar? Ele falou, deixa eu ver como é que é essa parada. Funciona. E deu tiro, e o tiro saiu alto. Tinha uma mulher que tava... uma senhora. Uma senhora... ele tá com a arma,
Rapaz, só que ele assustou e jogou pra cima de mim. Eu falei, rapaz, joga isso pra lá, rapaz, tá maluco? Aí a gente se desfazendo do rebote. O rebote foi parar lá atrás, lá. Não sei onde foi parar o rebote. Aí deu um rolo, o comandante veio, né? Pô, mas isso não pode acontecer, não sei o quê. Mas foi de brincadeira, que a gente nem esquece. Tanto é que o cara deixou a gente entrar, não, mas isso não pode. Caramba, aí deu um rolo do caramba. Mas, assim, foi complicado, porque não pode, né? As pessoas iam saber se era de verdade ou não, né? Mas aí eu acho que, na época, quem era o diretor lá conseguiu conversar lá com o comandante liberou. Falou, não, beleza, então, tá. Pediu desculpa. Foi mó galera, foi mó coisa do Beto. Coisa do Beto. Não foi minha, do Beto. A história do Chuchu, o Iranildo, né? Que ele era muito humilde e não tinha uma situação financeira tão boa. Ele veio do Madureira pro Botafogo, era garoto novo, né? Tinha 20 anos, se eu não me engano. E aí o pessoal deu de presente para ele uma Brasília amarela, porque ele adorava o Mamonas Assassino. Exatamente. Mamonas Assassino. Tava no auge, né, os Mamonas Assassino. Aí a Brasília amarela. Comprou uma Brasília para ele. Foi. Ele tirou onda, tá? Tirou onda. Aí andamos lá acho que entregou essa Brasília, foi até lá no Caio Martins. Na época. Aí, Danildo. Aí ele se sentiu orgulhoso e tal, mas merecedor, né? Merecedor. Acho que o time. Então, esse tipo de ambiente, Ricardinho, que fez com que o Botafogo chegasse a ser campeão, né? Porque, igual você falou, era um time que estava passando um problema financeiro, estrutura quase não tinha na época, e a gente ia por prazer, né? Porque o ambiente era bom, a galera era legal e tal, e aí foi embora. No campeonato, perto da final, se classificaram 2 times, aliás, 4, né? Semifinais, né? Semifinais. Foi o Fluminense contra o Santos e o Botafogo com o Cruzeiro. Certo. Aí o Botafogo passou e eram 2 jogos. O Fluminense primeiro ganhou de 4-1 no Maracanã, se sentiu praticamente classificado para a final. O Santos conseguiu reverter, porque o Santos jogava por 2 resultados iguais, por 2 empates ou 2 resultados, diferença de gols iguais. Exatamente. O Santos ganhou de 5-3. E aí eles estavam se achando por conta disso. Até provocaram o time do Botafogo, pintaram o cabelo de vermelho. Foi uma provocação. E a imprensa paulista já dava como ganho o campeonato de 95. Já estavam fazendo a manchete do jornal com o Santos campeão. Já estavam distribuindo chopp na sede do Santos. E eles já se achavam campeões. Tanto é que na nossa partida aqui no Maracanã, nós ganhamos de 2-1. Um gol do Túlio. A torcida que veio de São Paulo já gritando, é campeão, porque o resultado foi apenas de 2-1. O Gonçalves ficou indignado com aquilo e foi para nossa torcida e começou a incentivar a nossa torcida. Não, nada disso, campeão coisa nenhuma. Vamos lá, aqui é Botafogo, não sei o quê. E foi ótimo, porque isso motivou mais ainda os nossos jogadores. O Wagner, inclusive, deu uma declaração para a galera. Eles vão ver quem é realmente o Botafogo, entendeu? O Túlio, inclusive, falou, foi ótimo, porque ele deu uma paulada tanto no time das Laranjeiras como o time do Santos, que ele disse assim, o Botafogo não é o Fluminense. Vocês estão pensando o quê? Nós vamos ganhar esse título. Isso aqui é Botafogo, entendeu? Isso é muito legal. Muito legal. E aí, o que acontece? Infelizmente, no primeiro jogo, você teve uma lesão grave. Você rasgou o músculo posterior da coxa direita, numa arrancada que você deu. Porque você sempre foi um atacante completo. Porque você aliava a força à sua técnica. Uma técnica refinada e um porte físico avantajado. Então você era completo, entendeu? Jogador completo. Mas justamente por você se dedicar tanto em campo, nos 90 minutos, é que o seu músculo não aguentou. E aí estourou. E aí foi aquele drama, aquela preocupação, todo mundo, meu Deus do céu, como é que a gente vai recuperar o Pantera para o próximo jogo? Ele tem que jogar de qualquer jeito. O doutor Lídio Toledo, que era um médico excelente, sem dúvida, mas ele era muito conservador, vamos dizer assim, tradicional na medicina e tal, e ele não via com muitos bons olhos naquela época fisioterapeutas, né? E aí o Botafogo, não, vamos trazer um fisioterapeuta, vamos recuperar e tal. Eu sei que chegaram e disseram assim, ó, o Pantera tá 80%.
mas não é garantia. Ele pode jogar e romper mais ainda, rasgar mais. Mas como era o último jogo, a dupla Café com Leite entrou num acordo. Qual foi esse acordo? O Túlio disse, eu vou ser o Túlio Pantera e o Pantera vai ser o Donizete vai ser o Maravilha. Exatamente. Então vai ser Donizete Maravilha e Túlio Pantera. Inverteram. Inverteram. Porque você não podia dar o arranque, não podia correr. Aí o Túlio falou, não, eu vou correr por você. Então vai ser o contrário. Eu é que vou ser o garçom para você. Para você não correr tanto. Foi assim. E foi assim na final. E foi assim que ele falou, é verdade. E você, por isso que a gente é eternamente grato a você. O espírito de guerreiro seu, com uma lesão grave, lesão grau 2, você foi para a partida e jogou os 90 minutos até o final, uma dedicação. Realmente eu fico até emocionado. E nós, botafoguenses, somos eternamente gratos. Você é um grande ídolo da nação alvinegra e é um prazer inenarrável tê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo, viu, Donizete? Eu que agradeço, Ricardinho. Essas palavras todas, a gente vai ficar chorando aqui, cara. Precisa de balde. As palavras maravilhosas aí, foi tudo isso que você narrou aí, tudo isso que você falou, foi verdade. Nosso time era um time muito unido, era um time que a gente sabia das nossas limitações. Acho que a humildade superou tudo, né? O Santos veio com muito orgulho por ter tirado o Fluminense, que para mim é um dos maiores times naquele momento, com Renato Gaúcho, Ailton, aquele timaço. E aí eu achei que o Fluminense deu mole, jogou muito mal contra o Santos lá. E a gente era um time assim que a gente sabia, e isso serviu de lição, né? A derrota do Fluminense, por incrível que pareça, nos deu um horizonte. Isso. Viu? O Fluminense deu mole, os caras cresceram, foi campeão. Então, não vamos dar mole igual o Fluminense deu. Então, foi bom esse jogo do Fluminense para a gente abrir os olhos, né? Então, a gente abriu os olhos, foi na maior humildade lá, fechamos, foi um time fechadinho. Isso. A gente saía só no contra-ataque, aconteceu o gol do Túlio. Isso. E aí ficou mais fácil, né? No decorrer do jogo, a gente fazer com que o Santos não jogasse naquele momento. Isso. E foi assim, a gente segurou muito o jogo, marcou muito o Giovani, que era o jogador que estava destruindo naquele momento, passando por um momento muito bom. E igual você falou, o Túlio correndo para mim, eu ali na frente fazendo um pouco, segurando mais a bola e tal. Deu tudo certo, né? Funcionou, né? O Paulo Antônio muito inteligente, sabia o time que tinha nas mãos. E a galera que entrava também, né? Foi fundamental, né? A gente está falando que não foi só os 11, todos os jogadores que participou daquele grupo, que entrava, não deixava o time cair, não deixava o time vir para baixo, não, pelo contrário, subia a energia positiva, o futebol crescia mais ainda, né? Então isso foi muito importante e a gente conseguiu, né, trazer esse título sem dúvida nenhuma, que é o maior orgulho para mim, né, ter hoje esse título de 95. Não foi fácil, por isso que até hoje as pessoas, nós somos ovacionados, né, pela torcida do Botafogo, pela essa conquista de 95, porque realmente eles viram que foi de coração. Foi de coração. Foi uma luta e a gente conseguiu, né, com o rival, né, com o nosso Pelé, né? Pelé e Garrincha, né? Exatamente. Então, ganhou 7, né? Ganhou 7. O 7 ganhou, então foi muito legal e é um orgulho de ter jogado machucado. E o Túlio até comentou isso, que tá aqui no livro, que ele sonhou com o Garrincha e com o Pelé jogando um contra o outro e o Garrincha ganhando. Ele falou isso. Então... Que legal, né? Bacana, né? Foi uma premonição. Exatamente. Da nossa vitória. E ele falou que tinha sonhado que ele tinha feito o gol. Que tinha feito o gol, exatamente. E acabou fazendo o gol. Isso é muito legal. E no finalzinho do jogo, você mesmo lesionado, ainda deu um último arranque, o último esforço e mandou a bola na trave. Quase que você ainda faz mais um gol, já no final. Chutou a bola na trave. Impressionante. Era muita vontade, né? A energia. Você superou a dor com o espírito guerreiro seu. Impressionante. E a gente parabeniza a nossa torcida pelo espetáculo que eles fizeram lá. A torcida acreditou, foi com a gente, lotou o lugar que tinha que ter lotado, deu uma força muito grande. Isso te emociona. Exatamente. Aquela combustão, né? Aquela energia. Foram 2.000 torcedores botafoguenses e que o Santos, de propósito, espremeu a torcida
lá no Pacaembu, num cantinho, deixou a torcida do Botafogo toda exprimida. E mesmo assim deu um show danado a torcida do Botafogo. Não vamos ficar calados aqui. É isso aí. Então, isso nos motivou muito, nos incentivou. E a gente, com aquela torcida, a gente foi pra cima dos caras. Os caras pensaram que ia ser fácil. E uma coisa também que eu até quero mencionar, a própria torcida do Fluminense deu uma força para nós. Foi? Falou assim, não, porque o Santos tirou onda, né? Tinha tirado onda, a torcida do Fluminense falou, não, nós vamos torcer pro Botafogo e o Botafogo vai deitar e rolar. Eu lembro que os torcedores tricolores estavam com a gente naquela época. Olha. E a gente foi com tudo. Assim, os cariocas se uniram, né, para poder ganhar dos paulistas, que eles estavam com muita marra naquela época. Muita marra. Então foi legal, foi assim um campeonato muito maneiro. Muito maneiro. E ali a final, né? Santos e Botafogo, né? Foi muito legal muito essa bacana. Final. Que lembra o Pelé e o Garrincha. Pelé e o Garrincha, final alvinegra. Final alvinegra. E no livro do Cazé é interessante que tem o depoimento do comandante, que foi o piloto do Fokker 100, da TAM, o comandante Klaas. Ele comentou que o Montenegro tinha levado muitos dirigentes, amigos, jogadores, e na volta o problema foi esse, é que não tinha lugar para todo mundo no avião. O avião, a capacidade máxima 100 pessoas, mas tinham 120, mas disse que vinha gente pelo ladrão no avião. Tinha gente no banheiro, gente sentada no lugar do comissário, gente sentada no corredor, disse que foi uma loucura no avião. Tava o Stéphane Essessian, que eu quero entrevistá-lo, o Thierry, que é ator, né, na época também. Quer dizer, foi uma loucura aquilo ali. Comemoração, cerveja, uísque para tudo quanto é lado, uma confusão. E o problema foi o seguinte, na chegada, a torcida do Botafogo invadiu a pista do Santos Dumont. E o Klaas ficou desesperado, o piloto, como é que eu vou posar? Se a torcida tá lá na pista, uma loucura. E aí já estavam em comunicação com o rádio, que talvez ele tivesse que dar meia volta no avião e ir para o Galeão. Mas aí aquela preocupação, puxa, os torcedores todos, e o Klaas botafoguense, né? Sim. Coincidência que ele estava fazendo a ponte Rio-São Paulo, a ponte aérea, e coincidiu dele trazer a galera. E ele falou, puxa, vai ser uma decepção enorme para os torcedores. E aí deram um jeito de tirar uma parte da pista e ele conseguiu posar no Santos Dumont. Exatamente. E aí foi aquela loucura. O pessoal subiu no avião e o comandante, preocupado, tratou logo de desligar as turbinas, né? Para não acontecer um acidente. Os pneus na aterrissagem, eles esquentam muito, o trem de pouso. E aí chega a 300 graus centígrados. E ele com medo de alguém se machucar, encostar ali e se queimar, né? Entendeu? Uma loucura. Subiram na asa do avião, fizeram uma confusão. O Túlio saiu com a bandeira na janela do avião, depois o Montenegro saiu com a bandeira. Foi uma loucura. E você não sabe de um detalhe. Você estava no final do avião, lá atrás. Todo mundo saiu, esqueceram a taça. Onde é que tá a taça? Não sei o quê. Aí você é que veio trazendo a taça. Porque você foi o último. Sim. Se você não lembra, a taça tinha ficado no avião. E ó, foi uma loucura. Igual você falou aí. Os torcedores... Cara, quando o cara falou assim, gente, a gente vai ter que ir pro Galeão, porque Santos Dumont tá... Quando ele deu a volta... Ele mostrou assim, né? Ele deu a volta assim, mostrou a torcida. Eu falei, loucura. Que loucura. Que maneiro, cara. Aí que a ficha caiu. Que a gente começou a assim, se emocionar lá dentro do avião. Quando a gente viu aquela galera toda lá a gente, porque a gente jogou lá, né? E foi 2.000 pessoas só. Aí quando a gente chegou aqui no Rio, a ficha caiu. Eu falei, caraca! Mentira, que loucura, gente! Olha essa galera. Não, então foi uma festa. Eu acho que eu nunca participei de uma festa igual essa. E vocês saíram do avião pro carro de bombeiros. Aí vocês desfilaram até a General esqueceram de mim. Esqueceram de você. Porque eu fui o último, eles desceram, porque tinha muita gente. Eu não sei, eu fui parar, eu só sei que eu estava lá atrás, peguei a taça. Ele já tinha ido embora, depois que eu fui com um grupo de torcedor com a taça. Com a taça, exatamente. Eu cheguei lá.
Eles estavam já comemorando. Montenegro já estava doidão, tava tudo, Montenegro já estava tudo lá comemorando, já com o chopinho na mão. Eu cheguei com a taça. Falei, vocês esqueceram a taça? Meu Deus, a taça! A taça, exatamente. Aí eu levei a taça. Foi até na. Onde foi? Na choperia ali foi no Botafogo ali mesmo. Ali tem. No clube, na choperia que tinha na época. Eu deixei a gente levou a taça lá. E os caras, os torcedores foram levando a taça. Guardando os torcedores. Junto comigo, eu lembro até hoje. Os caras, pô, que legal, cara. Legal. Então foi uma loucura, foi muito legal. Teve o desfile. Foi uma festa espetacular. Espetacular. O desfile com carro de bombeiros e tal. Tudo. E depois teve também a comemoração na Churrascaria Porcão, que era um patrocinador também, junto com a 7up. Exatamente. Né? A 7up, quem costurou, a gente precisa agradecer muito ao presidente Montenegro, que foi ele que costurou o contrato, que conseguiu o contrato com a 7up, que ela pagou integralmente o salário do Túlio, e depois ela ajudou também nas premiações, nos bichos. A 7up ajudou também. E na época a Churrascaria Porcão. Tanto é que no boné tinha a 7up e a Churrascaria Porcão. Eram os patrocinadores. Acho que dava moral para nós. E a camisa era a finta. Era linda. Finta linda. Eu falei assim, pô, era finta, cara. Isso aí. É muito maneiro, legal. Ficou na história, né? Ficou na história. A finta ficou na história, tá de parabéns, né? Que nos forneceu um material tão bonito. Porque a camisa do Botafogo é linda. A finta se inspirou em você, nas fintas que você dava nos seus aniversários. Eu vi a finta, vamos fintar, né, gente? Vamos pintar os caras. Não, muito linda. E também agora saiu a nova camisa do Botafogo, que vai sair. Vai estar um pouco da nossa história também. Da 7up. E você vai ser um dos divulgadores, né? Eu e a galera toda lá que foi fazer um projeto. Bacana. Ainda não mostrou a camisa, mas vai sair. Vai estar muito bonita a camisa do Botafogo. A nova. Isso aí. Donizete, muito obrigado. Você é nosso ídolo eterno. Gratidão eterna por esse título de 95. E você foi um herói. Porque mesmo lesionado, você entrou em campo com toda a dor e sofrimento e jogou os 90 minutos. E contribuiu demais, não só nessa última partida, mas durante toda a campanha, tornando o Túlio artilheiro, graças aos seus passes, que você sempre deixava, você era o garçom, deixava o Túlio sempre na cara do gol. Então nós somos eternamente gratos a você, viu, Patera? Ricardinho, eu que agradeço ao clube, ao Botafogo, por ter me dado a oportunidade, né, de vestir essa camisa, e a Deus, primeiro Deus, porque sem Deus nada acontece, né? Então, aproveitar essa oportunidade, abençoar esse lugar, abençoar esse programa tão maravilhoso, que Jesus abençoe esse programa. Muito obrigado. Abençoa todos ouvintes, né, que está participando conosco aqui, né, que Jesus possa abençoar. E esse aí, tudo que você falou foi verdade, nada saiu desse livro, as dores, o sofrimento, as dificuldades, mas a alegria veio depois, né, com o título. Então, a dificuldade, todo sacrifício, ele é válido, né? Ele é válido. Então, valeu a pena. A gente foi um time que hoje está na história do Botafogo, do Glorioso, time que ficou. E esses guerreiros aí, todos eles merecem todo carinho mesmo, porque não foi fácil. Foi difícil e obrigado a Deus por esse momento. Fica com Deus. Muito obrigado pelo convite, Ricardinho. Conta comigo aí, hein? Pantera Negra na área aí. Vou levar a cachaçinha aqui, ó. Isso não é uma cachaça, galera. Isso aqui é uma coisa para guardar. Não pode nem beber, né? Tem que guardar, né? Tem que guardar. Vou guardar, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, galera. Até a próxima, Pantera. Pantera Negra! Valeu, Isso aí. Valeu, sucesso!